A eletiva Razão versus Emoção traz para dentro da sala de aula a profissão de arquiteto, onde a matemática e a arte fazem parte dela. E hoje a gente traz a arquiteta Vivian Patrícia Pires. Boa tarde. Boa tarde, meu nome é Vivian Patrícia Pires, eu sou arquiteta e urbanista, recém-formada, 1 ano e meio de formação. Vivian, a gente gostaria de saber como que é a faculdade de arquitetura. A faculdade de arquitetura ela é muito ampla, tem professores excelentes, ela abrange tanto exatas como humanas. Na área de exatas a gente tem física e matemática, tudo aplicado na arquitetura. A gente não entra tanto na questão de cálculo estrutural, por conta que isso já faz parte do engenheiro civil. Então, a parte de humanas, que é a parte que eu gosto mais, entra muito na parte de história. Então a gente tem toda a história da arquitetura, história e teoria. Então, assim, na minha matéria favorita na época. E também a gente tem N outras matérias, como matéria de planejamento urbano, as matérias de restaurações, patrimônio público, né? E as principais que são de projeto, que ela abrange toda a nossa faculdade. Então todos os anos a gente tem a matéria de projeto. E também temos o estágio, que é obrigatório. Então quanto mais você consegue fazer o estágio antes, mais você consegue entender o curso e entender a formação. A gente sabe também que em todas as profissões tem pontos bons e ruins, altos e baixos. Quais são os pontos baixos da sua profissão? Olha, as dificuldades começam desde o primeiro ano. É uma diferença muito grande da escola para a faculdade. Eu tive um impacto muito grande, para mim o primeiro ano foi o mais difícil, mas assim, é questão de rotina. A gente vai criando uma rotina, vai se acostumando e vai ficando mais fácil. Depois, quando eu me formei, eu pensei, meu Deus, eu não sei nada. Porque a faculdade, ela te prepara muito na parte teórica, mas a parte, sim, de prática, não tem, assim, tanto por isso que é importante o estágio. Mas que nem eu fiz estágio só do 4º ano pra frente. Então, assim, eu me senti, assim, sem saber. Mas, graças a Deus, eu tive sorte, tive vários profissionais da área que me ajudaram, passaram o seu conhecimento, compartilharam comigo. E aí eu fui aprendendo. Eu trabalho com o engenheiro civil Ricardo Taralo, a gente faz as casas do Minha Casa Minha Vida. E aí eu acompanho, eu faço os projetos. Então tem aí de 6 meses pra frente que a gente tem essas casas pra fazer. E assim, no começo, até você pegar o jeito, você vai ver que as casas acontece muito erro, sabe? Mas assim, com o tempo a gente vai aprendendo a lidar com isso. E as dificuldades assim também com o município, porque a prefeitura ela exige certas leis no Código de Obras. Então, além de todo o acompanhamento, todo o projeto, a gente também precisa passar pela prefeitura. Sem a prefeitura, a gente não aprova o projeto e não constrói. Então a gente até aprender a lidar com tudo isso foi assim bem difícil, mas hoje eu já entendo bem, hoje eu já não preciso assim de tanta ajuda, já consigo me virar sozinha. Mas é essa questão, assim, tudo é questão de acostumar, de pegar firme, de pegar o jeito. E olha, hoje, graças a Deus, eu já não tenho mais tanto medo de encarar uma obra. Porque a hora que fala, putz, essa obra é minha, eu sou responsável por essa obra. Aí você fala, nossa, é uma responsabilidade muito grande, então você tem que levar muito a sério. A gente também sabe que com os pontos ruins vem os pontos bons também. Quais são os pontos bons? Eu gosto muito de pensar que nós arquitetos realizamos sonhos. E como eu trabalho com obra, eu sei o quanto é difícil uma pessoa ter a casa própria. Então, por ser eu a realizar isso, ser nós arquitetos, é muito gratificante. E também, nós arquitetos, a gente tem aquele olhar do belo, né? Então, às vezes uma pessoa ela olha algo que está há muito tempo parado, alguma obra embargada, e não vê assim uma luz para aquilo, tipo, isso daí não tem solução. A gente consegue ver isso, a gente consegue restaurar, consegue dar vida novamente.
como alguns patrimônios aqui da cidade, vamos supor, um museu, por exemplo, que está abandonado há tanto tempo. Então, assim, eu fiz um projeto de restauração do museu, eu por conta mesmo, eu quis fazer. E eu dei vida ao museu, então isso é muito gratificante, me deixa muito feliz poder fazer parte disso. A gente gostaria de saber também como que é a rotina de um arquiteto, desde a criação do desenho até o acompanhamento de obras. Então, a gente tem N opções aí de trabalhar, tem várias áreas, mas aqui na cidade, da minha rotina, a rotina de pelo menos que eu conheço de vários arquitetos, como eu trabalho então com as casas do Minha Casa Minha Vida, eu converso com o cliente e do cliente eu vejo toda a necessidade dele para aquela casa, para aquela residência, e aí eu tenho pelo menos 6 meses em diante para realizar esse sonho. Então são passo a passo, são várias casas, não é uma, tipo umas 15 casas. Então eu tenho que estar sempre atenta a essas casas, todo dia eu vou na obra, converso com os pedreiros, o diálogo com o pedreiro, mestre de obra é muito importante, a gente tem que ter um diálogo, a gente tem que ter uma amizade, porque eu vejo eles todos os dias, então a gente tem que criar uma rotina, tem que criar uma amizade. Mas assim, todos os dias acontece alguma coisa que a gente não prevê. Às vezes acontece alguns erros aí que a gente tem que dar um jeito. Então não é uma rotina assim que eu sei certinho o que eu vou fazer. Porque cada dia é um dia diferente, um dia assim a ser vivido. E também eu tenho um escritório com a arquiteta Gilane Polaco, onde eu realizo os meus 3D. Eu tenho 2 especializações em 3Ds. E eu acho muito importante o 3D porque para quem não entende, que é o cliente, ele vê pronto. Então ele vê a fachada da sua casa pronta, ele vê a cozinha, ele vê a sala. Então assim, é extremamente importante para ele estar podendo ver isso. E tem vários arquitetos que eles desenham à mão, tudo, mas hoje com a tecnologia que a gente tem hoje, temos N opções de programas. Então cada programa a gente consegue realizar um projeto cada vez mais realista para o cliente entender cada vez melhor os nossos projetos. A gente também sabe que um arquiteto pode trabalhar em vários lugares, de vários jeitos possíveis. Existem bastante possibilidades para isso. Quais são as melhores ou quais você mais gosta? O curso de arquitetura tem muitas opções, mas eu vou citar algumas, tá, que eu gosto muito. A gente tem a opção do projeto de interiores, projeto luminotécnico, projeto de paisagismo, projeto urbanístico, plano diretor. A gente tem a opção também de quem gosta de gamer, também a gente projeta gamer, tem um projeto de 3D, maquete eletrônica. Então assim, tem muitas opções para cada aluno formado quiser seguir aí, tem várias opções. Mas a que eu mais gosto é o urbanismo, pretendo, se Deus quiser, um dia me especializar em urbanismo, porque o urbanismo ele abrange projetos grandes, que não pensa só na questão de casa, ele pensa em cidade, pensa em praças, parques, pensa em loteamentos. Então assim, entra o bem para a população, então a gente não vai pensar em apenas uma família, a gente pensa no bem da população. Então é isso que eu mais gosto, poder mostrar para as pessoas o que a gente consegue com o urbanismo. Tantas cidades aí que já foram refeitas, repensadas, então eu acho muito legal essa parte. No meu projeto de TFG, que é trabalho final de graduação, eu fiz do lago, então eu restaurei o lago. Então eu olho para o lago e falo, nossa, olha o que ele poderia ser. Então a área de urbanismo nos dá essa possibilidade. Eu sei que tem bastante gente que gosta de arquitetura e que pretende cursar arquitetura. Você tem algum conselho para quem pretende? Olha, o meu conselho é muita paciência, foco e objetivo. Não é fácil, ainda mais para quem pretende trabalhar e estudar como eu. Eu trabalhei para pagar minha faculdade, mas assim, graças ao apoio que eu tive, eu consegui levar adiante. E é muito gratificante a gente poder chegar aí no 5º ano e falar, nossa, é meu último ano. A hora que a gente acaba o TCC, a gente fala, nossa, dá um alívio, assim. E hoje, assim, eu só posso falar que vale a pena,
que quem quer vale a pena, vai atrás, só precisa ter bastante força, que consegue. E hoje eu tenho orgulho de dizer que eu sou arquiteta e urbanista. Essa foi a nossa entrevista de hoje e muito obrigado por assistirem.